Queridos amigos, é uma alegria poder partilhar com vocês dessa experiência de reflexão doutrinária em torno da vida, notadamente quando se trata de um olhar que recebe a perspectiva do Espiritismo como possibilidade de ampliação das nossas reflexões existenciais. Um toque da castanheira na araucária. Quando os discípulos tentavam intervir, impedindo que as crianças chegassem a Jesus, ele de forma categórica os admoestou, dizendo: não as embaraceis, deixai que venham a mim as criancinhas. Esse momento culminante, quando Jesus tem conexão com a criança, hoje nos serve de reflexão para além dos embaraços que nós fazemos com os nossos filhos, com os nossos tutelados, com os educandos, com as crianças que circundam a nossa existência. Nós somos demandados a fazermos um olhar que possibilite um jeito diferente de poder autocontemplar-se. Se é verdade que a nossa relação de convivência com as crianças tem sido desafiadora nesses dias, pelo que os espíritos que renascem trazem demandas que nós não conseguimos lidar muito bem com elas, se esses pequenos, na posição de filhos, netos, estudantes, evangelizandos que nos desafiam efetivamente a que possamos ter um manejo adequado, não menos verdade é que tarda de longas datas a necessidade que temos de poder atualizar o encontro da nossa criança interior com o Cristo interno que se nos habita. Há, na perspectiva do Espiritismo, evocando a figura excelsa de Jesus, uma dimensão nossa essencial, que traduz-se na forma de centelha, clarão, como os Espíritos disseram, Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão 88, que revela o Deus, com D pequeno, que somos, o Cristo interno. Nós somos demandados na atualidade a levarmos a nossa criança interior ao encontro do Cristo interno que jaz adormecido, como que a nossa criança vive perdida, desconectada da essencialidade do que somos enquanto natureza divinal. E por isso, nós, enquanto adultos, comparecemos numa sociedade sem saber fazer o manejo da nossa vivência, da nossa existência, não dando conta de poder atender aquilo que se nos oferece como possibilidades de experiência evolutiva. Essa desconexão interior do adulto com a criança interna e da criança interna com o Cristo interior que trazemos todos nós como uma marca da divindade, da criação, quando nós fomos gerados em experiência inédita e única, porque somos um ser absolutamente individual, com características de singularidade e de originalidade. Não tem nenhuma cópia de nós mesmos. Deus, quando nos fez numa condição de edição única. Mas a nossa relação no mundo tem sido precarizada, porque somos adultos e jovens que não conseguimos fazer um trato adequado com a nossa história recente e, portanto,
com a nossa infância, que deixou algumas pendências, e aqui e acolá, nós somos tiranizados por uma criança que não é o nosso filho, que não é o estudante da escola, que não é o evangelizando no centro espírita, que não é o sobrinho, neto, primo, é a criança interior, que faz-nos vítima dela própria, porque ela assume, num dado momento, o comando da nossa existência, e nós não damos conta porque é de forma sutil, é quase que imperceptível. Se os processos da obsessão, eles falam de interferências sutis, que interferem nos nossos desejos, pensamentos, comportamentos e percepções, não menos verdade é que a nossa criança interior, como uma metáfora da nossa infância, ela faz uma influenciação no nosso existir, influenciando-nos enquanto adultos de uma forma muito sutil, e somos dominados por ela sem saber que estamos dominados por elas, numa inconsciência que para nós espíritas deve ser observada e identificada com urgência, se queremos atualizar a nossa relação com a vida de uma forma mais fecunda, fazendo um link com a nossa criança interior para tratá-la e poder fazer com que ela se aproxime do Cristo interior, a fim de que fique curada completamente. É que na infância, os nossos pais não logram estabelecer uma vivência que dê conta de poder nos manter ilesos, vivendo aquilo que se chamaria, numa frase, um bom berço. Não somos espíritos que reencarnamos e tivemos pais suficientes, capazes de poder nos oferecer uma educação primorosa. Aqui e acolá, sofremos este ou aquele achaque, tivemos esta ou aquela figura parental que não foi suficiente, e não poucas vezes experimentamos dores, sequelas, traumas, alguns deles que ainda estão como chagas vivas abertas, sem cicatrizar, e que emergem do nosso inconsciente profundo, recente, para dominar o adulto que somos, fazendo com que tenhamos atitudes imaturas, infantis, inadequadas, impróprias. O chamamento, portanto, deste nosso encontro é para que possamos fazer uma pequena pausa a fim de olharmos para dentro de nós mesmos, fazermos uma imersão para tratar a nossa criança interior, a fim de, emperfilhando-a, possamos tratar as suas chagas, curar as suas feridas e poder integrá-la no adulto, ela mais saudável, maravilhando, dourando a nossa vida de pessoas que estamos andando na atualidade com a faixa etária que estamos, de idoso, de adultos ou de adolescentes. Ou seja, curar a nossa criança o quanto antes é uma tarefa de emergência, sob pena de chegarmos ao termo de uma vida física e levarmos para o mundo espiritual essas feridas, que deverão se manifestar alhures numa outra existência, ainda com os seus ecos de dissantônicos, de alterações, de deformidades, contaminando uma outra vida que haveremos de ter pela lei da reencarnação, que nos impulsiona para o progresso sem fim. Assim sendo, é bom que façamos já essa aproximação, ainda que isso nos custe algum esforço e que nos exija disponibilidade de tempo, cuidado, um olhar mais apurado, uma chegada que necessariamente vai nos impor disciplina e vai nos trazer alguns desconfortos, porque ninguém se aproxima de uma ferida purulenta sem sentir os odores.
e ninguém toca uma chaga sem que ela não doa. Assim sendo, em nos curando a criança interna, nós haveremos de sentir, com certeza, algumas manifestações desagradáveis, mas é melhor tirar o espinho e sentir a dor de quem tira o espinho, do que gerar uma dor de quem empurra o espinho, ou uma dor de quem caminha rejeitando mexer no espinho. Se tiramos o espinho, temos uma dor de cura. Se deixamos o espinho encravado na nossa alma, mantemos a dor que se perpetua à medida que vamos caminhando, até o dia em que esse espinho seja expurgado, ou por uma doença, ou pela nossa própria decisão de mergulhar dentro de nós mesmos para sacá-los, a fim de termos uma vida mais suave, mais leve, mais saborosa de viver. Por isso, todos nós precisamos fazer um encontro marcado com a nossa criança interior. Quando somos crianças, nós precisaríamos ser maternados. A maternação, ela excede em muito o aleitamento materno. Se o aleitamento materno é o alimento físico essencial para a manutenção do corpo, a maternagem é o alimento fundamental para a alimentação da alma. Sermos amados é condição sine qua para que possamos ter um bom desenvolvimento, uma boa performance espiritual no processo da nossa encarnação. Mas se não somos amados, nós haveremos de trazer as lacunas, as deficiências, que não serão proteicas, de vitaminas, de energéticos corporais, mas sim, nós traremos as falhas do nosso desenvolvimento espiritual, porque não fomos suficientemente validados, confirmados, no nosso processo infantil de desabrochamento. Assim sendo, quando somos crianças, nós habitualmente acumulamos essas dores que vão ficando, quando o manejo dos nossos pais não foi de modo adequado a atender às nossas necessidades fundamentais, a maior delas, a de sermos amados. É importante ser amado para podermos aprender a amar. É lei da vida que sejamos nutridos para que depois, constituídos, possamos nutrir os outros. Mas se não somos acolhidos, nós registramos dentro de nós mesmos, significamos a experiência de escassez de uma forma dramática, porque essas circunstâncias em que os pais não conseguem fazer o que deveriam fazer, elas não são motivadas só porque os pais são violentos, indiferentes, agressivos, maus pais, não. Às vezes os nossos pais trabalham muito, às vezes as pessoas ocupadas com seus filhos não têm disponibilidade de tempo suficiente para poder dar o atendimento de que era necessário. Tem que sair para jornadas de trabalho para trazer a alimentação e a sustentação doméstica. Às vezes um pai, uma mãe, tem uma doença mental. Às vezes alguém ficou, após o parto, com a alteração psiquiátrica, viveu uma depressão puerperal. Outras vezes, são pais que não tiveram bons pais, e eles não aprenderam, portanto, porque não foram amados, não aprenderam a amar, e por isso, eles são desengonçados para atender os filhos. E às vezes, são pais efetivamente descuidados, não são zelosos, às vezes são pessoas que trazem conflitos psicológicos graves, ou transtornos mentais importantes, e por isso somos esses filhos, emergentes de um casal que não dá conta de poder nos atender por variados motivos, seja quais forem. A forma como nós significamos isso é: eu não sou amado porque eu não tenho graça, eu sou mal formado, eu tenho um defeito, eu sou falho. Portanto, o espírito, quando reencarna, no nível evolutivo em que nós nos encontramos, quase sempre ele atribui a si o fato dos pais não se desincumbirem adequadamente das suas funções. E assim, eles se sentem
de alguma forma abandonados, rejeitados, e em razão da motivação que eles atribuem a si próprios, nós, enquanto filhos, registramos isso como uma vergonha. Nós nos sentimos envergonhados de nós mesmos e experimentamos a toxicidade desse processo de envergonhamento. Ou seja, eu não sou amado e eu tenho vergonha de não ter sido amado porque eu sou feio, eu não tenho graça, eu não tenho encanto, eu sou mal formado. Seja qual seja a qualificação, a desqualificação que nós nos atribuímos, essa é a marca essencial, vital, fundamental, que vai modelar a nossa baixa autoestima como jovem, como adulto, como idoso. Quando nós crescemos e não nos sentimos suficientes, essa marca nos acompanha como chaga itinerante, caminhando conosco, e que faz com que a gente se sinta sempre um zero à esquerda. Ainda que tenhamos essa ou aquela competência, essa ou aquela habilidade, nós nos desqualificamos, porque nós não estamos convencidos conosco mesmo de que nós somos seres suficientes, que valemos a pena, por conta da nossa história infantil, de não nos sentirmos amados pelos nossos pais. Isso é uma tragédia na nossa vida, porque na relação de conjugalidade, de namoro, na nossa relação profissional, a gente vai sempre se sentir com um sentimento de minusvalia, de menos valor. A gente sempre vai sentir como sendo alguém não suficiente profissionalmente, romanticamente. Mesmo quando vamos assumir a posição de pai e de mãe, nós nos sentimos incompetentes, inseguros, porque o nosso auto-olhar, a nossa autoimagem é autodepreciativa. Com isso, chegamos à casa espírita, à comunidade religiosa que frequentamos e também nos sentimos pecaminosos, ou alguém muito endividado, ou alguém que não é suficiente para assumir essa ou aquela função na casa espírita. Tudo relacionado a uma criança interior que desde os primeiros meses, às vezes dentro do útero, ela se manifesta dominando o adulto externamente, tiranicamente, em função de uma dor, de uma chaga, de uma significação que ela faz, ela registra isso de uma forma inconsciente e o adulto não sabe pelo quê, mas ele não se sente belo. Muito embora seja uma moça, um rapaz, bem apessoado, a pessoa não consegue estar convencida de que ela é bonita, porque o seu olhar para si mesmo continua preso àquela situação ancestral recente dessa encarnação que aconteceu por ocasião do seu nascimento. Assim, à proporção que nós vamos nos desenvolvendo enquanto criança, outras intervenções vão se dando de forma inadequada e vão marcando a nossa personalidade de uma forma estratégica, gerando-nos deficiências, incômodos, doenças psicológicas. E isso se dá em várias manifestações, como, por exemplo, a liberdade de brincar. Toda criança deve ter a liberdade de expressar-se pela brincadeira. A criança que não brinca é uma criança anormal. Logo, se ela é anormal, quem está a tornando anormal? Porque na criança a brincadeira. Quando os adultos são muito castradores, quando os pais silenciam a criança na sua liberdade de expressar-se ludicamente, eles lesam a criança, que vai crescer como um adulto que não tem humor, não tem bom humor, não consegue gracejar, não consegue dar leveza à vida, não tem a liberdade de comunicar-se com os outros dentro do jogo do riso, não sabe satirizar, não sabe emprestar à vida a experiência do bom humor, porque enquanto criança teve cerceado o seu direito de brincar. Está rindo muito alto, diziam os pais para a criança. Muito riso, pouco siso. Muito riso vai acabar chorando. Quando a criança gargalha, a gente logo chama a atenção. Mas que negócio é esse aí? Que barulho é esse? O riso da criança engargalhando é barulho para o adulto. E a gente chama a atenção e diz, mas que criança arteira! É uma crítica, inclusive, às pessoas que fazem arte.
como se a arte não fosse bom. Então a criança vai se sentindo reprimida na sua manifestação, livre de se expressar graciosamente. Não será um adulto que, se nessa área foi atendido, ele terá bom humor, ele saberá tirar de letra as situações difíceis, ele será capaz de ressignificar as situações, emprestando sempre significados positivos, nobres, adequados. De tudo ele saberá encontrar o meio copo cheio, porque ele terá um olhar leve. O adulto que não traz essa leveza da liberdade de brincar é um adulto que já envelheceu. Às vezes envelheceu tanto que só falta ser enterrado, porque ele não dá um sorriso. Uma pessoa que passa um dia sem sorrir, uma pessoa que, para arrancar um sorriso, tem que ser uma festa de comemoração e é um sorriso estudado. A pessoa que sorri pouco é alguém que não teve a liberdade de brincar. Porque sorrir é uma característica inerente ao ser humano e que diz respeito à forma como a criança teve permissão para brincar. É um direito da criança ser livre para poder se expressar. Mas se nessa infância, além de brincar, ela foi cerceada nas suas emoções, essa criança, ela vai expressar mais tarde a insuficiência que ela teve de poder não expressar a sua agressividade, a sua tristeza, a sua alegria e o seu medo, porque toda criança que é criança, espírito reencarnado, tem essas 4 emoções básicas. E um bom lar, que tem pais que estabelecem container, continência, validação para as crianças, dão permissão para que a criança demonstre a sua alegria rindo, para que ela tenha medo, para que ela expresse a sua agressividade e para que ela manifeste a sua tristeza. Quando a criança chora e os pais acolhem o choro da criança, eles estão dando permissão para que a criança deixe fluir a sua emoção. Se ela perdeu um animal e ela chora, é natural que chore. Para você pode ser uma banalidade, porque ela quebrou um brinquedo ou porque perdeu um animal que morreu. Mas para você, que tem esse olhar de que não é nada, para a criança o é, porque no universo infantil ela faz conexão com uma emoção, e aquela emoção é de tristeza, e quando vem, você não pode desqualificá-la. Você está chorando por causa de uma bobagem? Esse carro quebrou aí, eu compro outro. Esse pinto morreu, eu compro outro. Esse peixe morreu, eu compro outro. Não é assim descartável para a criança. Seria a mesma coisa que eu chegar espírita e dizer para você que perdeu a mãe ontem: a mãe, você vai ter muitas mães, vai ter muitas outras na outra encarnação. Por que você está chorando? Quer dizer, é uma desproporcionalidade uma pessoa com conhecimento espírita tratar um adulto assim, como um adulto tratar uma criança do jeito que a gente trata. Chore não, e se é homem, pior ainda. Você é homem, não chora, homem não chora. Aí fica a gente, tudo engatado, tudo embuchado, porque quer chorar, quer ser normal e não consegue ser normal. E quando a gente chora, a gente olha para cima e fica olhando para cima. O que foi? Tem um cisco, aí começa a inventar umas coisas, aí aprendeu a mentir também, porque a criança não teve permissão de trazer a verdade, porque a gente sabia que ela estava mentindo, mas a gente manipula a criança e ajuda ela a mentir. Não é, né, meu filho? É que você aí propõe a mentira e ela aceita porque você está propondo. Então nós estamos ensinando ela a mentir desde pequenina. Mais tarde nós vamos querer que ela não caia na Lava Jato. Nós já a jato nós colocamos ela quando criança, ensinando-a a falsear os dados, a verdade, negando-lhe a espontaneidade e a autenticidade. A criança é assim, ela não tem o verniz social, então ela diz as coisas. Se ela não gosta, ela não gosta. Ela olha para você, não gosta, você é feio. E aí a gente fica numa saia justa. Aí quer chamar a atenção da criança porque ela é desbocada. Não, ela só falou a verdade, ela não gostou. A pessoa veio, estava com mau cheiro, disse: você está com mau cheiro. A criança diz, ela é normal, ela prova, não gostou, não gostei, está horrível, está sem sal, está com sal, está com isso, com aquilo. Não importa se ela tem ou não tem razão, a espontaneidade da criança deveria ser acolhida, e com ela, a emoção correspondente. E a gente depois vai apenas dando um manejo para que ela saiba lidar com as suas emoções. Porque uma criança que não chora, ela está doente, é psiquiátrica. Porque a criança normal, ela chora.
E quando ela chora, a gente não deve dizer para ela: não chora, meu filho, deixa eu beijar que vai passar. Às vezes a criança está ferida, está doendo, às vezes é só banha, mas às vezes está doendo. Aí a gente beija, que nem um adulto, que mais tarde a gente viu, a gente tem motivo, mas não chora, porque não foi permitido que a gente chorasse quando a gente era criança. Então, se o filho está querendo chorar, a gente chora. A gente vai levá-lo para o médico, por exemplo, ou ambulatório, ou então ao laboratório para fazer o exame. Qual é a criança que não sente picada de injeção? Aí a gente vê: o filho não vai doer. A gente está ensinando a mentir que dói. Dói em você, como é que não dói nela? E a gente diz: não vai doer, e você é filho do papai, filho da mamãe, seja mulher ou homem, e você vai segurar firme, tá? Aí ela acha que não vai doer. Aí mete a injeção, abaixa aquele bocão. Aí você quer silenciar o bocão da criança. Ela berra, ela não sabe se berra por causa da dor ou por causa da mentira que você disse que não ia doer. Era melhor você dizer: olha, filho, é uma picada, tipo de muriçoca, mas é mais forte. Tem gente que sente mais, tem gente que sente menos, mas papai vai estar aqui com você. Se você sentir dor, tá tudo bem. Dói um pouquinho, pode doer um pouquinho mais, um pouquinho menos. Quando ela abre o bocão, você acolhe: é isso mesmo. Está doendo? Tá doendo, eu vou morrer. Aí disse: não dá para tanto, mas está doendo, então eu estou aqui com você. E tudo, porque tem algumas crianças que são mais escandalosas do que outras. Você vai só fazendo manejo, mas não faça ela silenciar, porque já acabou e já tirou o sangue, e a criança fica chorando retardado, porque ela fica lembrando da picada, já não está mais doendo, mas ela fica lembrando daquela agulha que você disse que não ia doer, que entrou nela. E saiu sangue, e ela notou que a mãe ficou pálida, e o pai segurou a onda, mas a mãe ficou pálida, então ela achou que era perigo. Então todas as vezes que ela lembra da picada, ainda está no laboratório, lembra do tamanho da agulha, da palidez da mãe, ela chora. Está doendo? Tá, não é o braço, está doendo a alma, é a memória que ela está lembrando. Aí a gente diz: já passou, não tem porque está chorando. Isso é uma repressão. Isso é uma castração. Deveríamos dizer: meu filho, mas está doendo, papai, está doendo, teu pai? Está doendo, meu filhinho? Está doendo, meu querido? Está doendo aqui? Não, mas você está lembrando? Estou lembrando. Aí a gente diz: pois é, chora que faz bem chorar. A gente estimula a chorar. Se ele é muito reprimido, a gente estimula mais. Se ele é demais escandaloso, a gente segura um pouquinho. Porque tem criança que, se você não disser: tá bom, já chorou o suficiente, ela fica chorando até o dia seguinte, para poder ganhar o brinquedo, o presente, porque tem crianças assim. Então, você vai estudando a manifestação do sentimento, porque as crianças, elas são estratégicas, elas veem o que afeta você e o que não afeta. Se o choro deixa você inseguro, elas sabem que deixa você inseguro, então elas podem usar essa estratégia. Se você, quando foi criança, não lhe deram sustentação para você chorar o seu choro, agora você, como adulto, não sabe controlar o choro do filho, não sabe manejar com o choro do filho. Quando ele chega no shopping center, ele sabe que se chorar, ganha presente, porque você desequilibra. Então ele chora, berra, mas não cai uma lágrima. Você vê aquela lágrima de crocodilo, ou seja, ele faz que chora. É um excelente ator mais tarde, mas você tem vergonha, porque chorar, você nunca soube chorar, nunca lhe deram permissão. Quando você chorava, os seus pais lhe diziam: mas que cara feia. Veja, vai ver no espelho como você fica feio chorando. Você já viu alguma pessoa chorando ser bonita? Não, gira a cara é normal. Todo mundo, quando chora, gira a cara. Então, a gente não podia fazer piação da criança, bullying na criança, dizendo, como se você puder, talvez possa ter feito conosco: vá olhar no espelho. Aí a gente vai, quando vê aquela nossa cara amarrotada, chorando de criança, aí a gente não quer mais chorar. Mais tarde, quando o nosso filho chora, a gente não sabe o que faz com o choro. A gente não aprendeu, porque a gente aprende com os nossos pais aquilo que a gente vai fazer com os nossos filhos, atualizando naturalmente. Então, se a criança chega no shopping e diz: eu quero brinquedo, aí você diz: não tem dinheiro, meu filho, não tem. Aí diz: tem, aí começa a chorar sem lágrima. Aí ele vê que não está tendo resultado, aí a criança, sabida, joga-se no chão e começa a estribuchar como quem está incorporada no demo. O que é que você faz se você é um pai continente? Você deixa ela chorar, deixa ela se rolar, senta numa cadeira e diz: eu vou olhar, meu filho, você está dando um espetáculo, porque você está chorando, não sei porquê. O que é que está doendo em você para você estar chorando e rolando aí no chão? Mas se você não é um pai
dono de si mesmo, está dominado pela sua criança, a sua criança fica apavorada porque ela não sabe, viveu aquela experiência, não aprendeu a fazer, domina o adulto agora como se fosse uma autoincorporação, e aí você fica que você não sabe o que faz. Aí você, meu filho, cala a boca, meu filho. Aí as pessoas adoram ver essa cena, não é para ver a criança, é para ver os pais como é que eles agem. Aí fica olhando para os pais, põe a mão na cintura e fica olhando para os pais. E os pais ficam trêmulos, eles não sabem se espancam a criança, que é uma alternativa, mas tem o vigilante que também está olhando e está rindo, de vendo aquela bagunça, e vai se amontoando gente, e a criança, quando vê gente se amontoando, ela sabe que já ganhou o vale tudo. E aí, qual é o pai? A do pai se aproxima e diz: eu vou comprar, meu filho, levante, meu filho. Perdeu a mão, nunca mais ele vai conseguir segurar a mão. Porque o filho já sabe que se jogar no chão, chamar gente, testemunha, chorar sem cair lágrima, choro de mentira, e começar a berrar de modo que altere os tímpanos de quem se aproxima, mas especialmente do seu pai, o pai, ou a mãe, ou ambos, ou sobretudo os avós, que têm as suas ressalvas, porque todos os avós são meio abestalhados. Então é justo que façam, mas os pais não deveriam fazer. Então eles sabem como dominam os pais, e aí os pais cedem, e quando cedem, pronto, a partir daí o garoto já vai: pai, você vai me levar para o shopping? Já está pensando qual é o Falco, qual é o Homem-Aranha, o Hulk que ele vai comprar, porque ele já olhou na televisão, já escalou, já sabe onde fica a loja, e ele já sabe onde ele vai entrar em cena, porque ele entra em cena. É duas crianças se relacionando no shopping, uma que está chamando de ser educada, e uma outra ferida dentro de um adulto, dominando o adulto, e o adulto incompetente para poder lidar com ela. Se não sabemos lidar com a agressividade da criança, com o choro, com a tristeza e com a alegria, nós seremos esse adulto que não conseguimos manejar a nossa agressividade. Ou a gente parte para a agressão, ou a gente engole e faz úlcera. Ou a gente engole o choro, ou então a gente deprime porque não consegue viver a tristeza. Tristeza é normal, é uma emoção normal, não é má. Mas é um triste crônico, e deprimir, que é doença. Mas ser triste é normal, é da natureza humana. E toda criança que tem a sua tristeza respeitada, tem a sua emoção considerada de agressividade. E como é que eu acolho a agressividade da criança? Eu recepciono, deixo ela se manifestar para poder começar a lhe ensinar o manejo. Eu começo, portanto, a educar o instinto de agressividade para que ela aprenda a colocar a sua energia agressiva positivamente e não destrutivamente. Porque a gente aprende a lidar com a nossa agressividade quando a gente é pequeno, que a gente dá na cara do outro, morde, cospe e não maltrata ninguém, não fere ninguém. Porque a mordida de uma criança não vai dar tétano a ninguém e não vai afundar o malar de ninguém. Então, é por isso que nós somos agressivos quando somos crianças, e a própria natureza nos fez, de uma certa forma, pequenos, de uma certa forma, vulneráveis, que a gente não consegue machucar uma outra criança gravemente. É o período em que a gente educar, porque depois que ficar jovem, fizer academia, um soco arrebenta a cara do outro, os dentes, tudo. Então é quando é criança que a gente vai ensinando a agressividade. Porque se uma criança não manifesta a sua agressividade, por recalque, porque os pais sentam-lhe a chinela, aí está perdido. Porque ele vai segurar até o dia que ele crescer. Aí ele vai enfrentar não só os pais, o professor, a professora da escola, as pessoas da outra gangue, e mais tarde no trânsito ele vai sair do carro e vai para o braço, porque ele não aprendeu a lidar com a sua agressividade, não aprendeu a manejar, a ser dono da sua energia agressiva. Em criança ele foi castrado, ou você deixou ele bater, arrebentar todo mundo, sem nenhuma norma, sem nenhum princípio limitante,
sem nenhuma delimitação pedagógica, e a criança, essa criança que vai, que bate, que quebra, cospe no outro, e o pai fica olhando, meu filho, não faz isso, não faz isso. Esse pai morno, indiferente, essa mãe testemunha passiva, está formatando um psicopata, uma pessoa antissocial que mais tarde vai morrer ou vai matar, vai terminar na prisão ou no cemitério enquanto corpo físico, e às vezes acompanhado pelo próprio espírito, porque não aprendeu a lidar com a agressividade. Nós precisamos lidar com a agressividade com a medida certa. Mas se nós não tivermos essa medida na nossa educação, a gente não sabe lidar com a criança, nem com o aluno da escola, nem da evangelização. E aí a gente vai ter que reaprender isso, tratando a nossa criança interna, para poder lidar com o nosso filho, ou para poder lidar com o educando. Porque as crianças hoje, elas são extremamente invasivas, agressivas. Eu vivi uma experiência que eu quero compartilhar com o meu neto. À época, ele tinha 7 anos. E ele extrapolou no dia, ele mora com a minha enteada na minha casa. Os pais são separados. E eu, ao invés de ocupar a posição do avô-drasto, eu funciono meio como um fake de pai, mais ou menos assim, porque não tem ninguém para fazer essa função. Ele vai com o pai ou vem com a mãe. Ele domina a tia, domina a companheira que trabalha conosco da atividade doméstica e domina a avó, porque a avó, vocês sabem como é a avó. É que nem a avó. E aí, ele num dia extrapolou. Então, é desses espíritos superiores que custam a se revelar na Terra. Ele extrapolou todas as medidas. Pegou uma cena anterior, quando eu cheguei, a companheira que trabalha conosco disse: doutor, ele pegou a faca para mim. Ele tinha 6 anos quando pegou a faca para a empregada, tinha 5 a 6 anos, a empregada doméstica. Eu disse: não é possível. Eu estava sentado na mesa, bati assim na mesa, não, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Aí ele andando assim, me olhando, eu não estou acreditando. Eu pedi para ele deixar a sala que eu ia arrumar, ele deixou, veio aqui na cozinha, pegou uma faca e voltou. Eu disse: você sabe, Noah, o nome dele é Noah, espírito superior não tem nome simples, José, João, Pedro, é só nome esquisito. Noah, que significa em português Noé. Mas Noé não tem graça, Noé é Noah. Põe o rótulo, mas o conteúdo não acompanha. Aí eu disse: não acredito, não, você sabe que nós somos da paz. Ele me olhou e disse: eu sou da guerra. Nós somos do amor, falando veementemente assim. Eu sou do ódio. Gente, aí eu olhei que estava meio incorporado, né? Dei a medida que eu chamo de sanção, e não castigo. Castigo é vingança. Sanção. E disse para ele: vai ter sanção. Ele me olhou para mim: o que é sanção? Me tirou um pouco do estado de autoridade, que eu estava bem firme. Quando ele perguntou o que é a sanção, me deu vontade de rir internamente. Mas na circunstância posterior a que eu quero me referir, depois dessa, ele aprontou muito, e quando ele passou, depois de ter aprontado, eu estava sentado almoçando, eu fui pegar no braço dele para dar aquela chamada assim, puxada e tal, um enquadramento. Mas quando eu fui, não peguei no braço, peguei o cabelo. Aí eu puxei o cabelo fraternalmente, puxei assim, disse: você me respeita. Aí eu incorporei no doutor Bezerra da Silva, não é o de Menezes. Enquadrei: você me respeita, eu sou seu avô. Aí fui, sabe, fiz aquela palestra de 5 minutos, assim, bem feita, mini palestra. Ele ficou me olhando, eu notei que ele ficou me olhando, e eu notei que marcou, porque quando eu fui no quarto, no outro dia que ele estava fazendo uma tolice, quando eu entrei, ele me olhou e disse: não vai puxar meu cabelo, né? Aí eu notei que a puxada de cabelo foi um pouquinho acima do que eu estava julgando que tivesse sido. Então, nesse dia, ele estava aprontando, e eu tinha chamado a atenção dele. Ele sentou, olhou para mim. Veja que tipo de criança nós temos. Olhou para mim, almoçando, né? Eu almoçando, a tia dele almoçando. Ele disse assim: vô, quando eu crescer e tiver com 7 anos, e tiver a minha Ferrari, eu vou passar por cima de ti. Veja, espírito nobre, Ferrari, só faltou dizer vermelha. Espírito franciscano, suave, leve.
quase mendigo. Eu digo, você vai passar por cima de mim, né? Tudo bem. Mas eu venho puxar o seu cabelo. Aí ele pegou e disse, tu já é espírito, a tua mão vai passar. Quase que eu digo, sai desse corpo, que esse corpo não te pertence. Porque não é possível. Mas eu não ia perder de modo algum esse diálogo. Aí eu peguei e disse assim, mas eu incorporo na tia Tami e venho puxar teu cabelo. Ele achou o máximo aquela. Levantou sorrindo e veio no meu ouvido. Vô, ela faz uma tolice, tu incorpora nela. E as crianças de hoje. Se você não estabelece limites, elas te engolem com qualquer idade. E quando chegar adolescente, elas te empurram para fora da tua casa, porque a casa não é delas. Porque desde cedo a gente dá um quarto para o filho. O filho não tem quarto. Quando você dá um quarto para o filho, aí ele se tranca no quarto, põe um frigobar, uma televisão, é pronto. Já é independente. Ele é um sem-teto que se apossou de uma parte da casa. Você dorme nesse quarto. Eu costumo dizer, ninguém tem quarto aqui. Tem um quarto que você está dormindo. Quando a gente dá um quarto para o filho, ele sente que ele é dono do quarto. Aí ele tranca a chave, de qualquer idade, e ele acha que ele pode fazer o que ele bem fazer naquele quarto. Pode fumar maconha, pode trazer a garota da vez, o garoto da vez, pode transformar até num prostíbulo, porque o quarto é dele. O manejo, ele precisa ser bastante adequado, mas ele sofre uma solução de continuidade, porque nós trazemos essas dificuldades. As nossas emoções não foram suficientemente validadas. A nossa agressividade, às vezes, ela é infantil. Quantas vezes a gente está discutindo e a gente levanta e vai embora. Aí o outro fica olhando assim, por que a gente levanta e vai embora? Tal como a gente fazia quando era criança. Não vou mais brincar e levantar e sair embora. Quantos adultos têm essa postura bizarra? É infantil. Você está sendo dominado pela sua criança interna. Esses reflexos, eles vão acompanhando você, naturalmente, na sua vida adulta, porque são reflexos da vida infantil. Na relação com a vida infantil, a criança, ela vai aprendendo ou não, manifestando mais tarde aquilo que foi a semeadura que se fez dentro dela. As distorções de intimidade, porque a relação de intimidade, a criança aprende com os pais, e de confiabilidade. Ela confia a partir da palavra empenhada pelos adultos. Se os adultos não asseguram a palavra adequadamente, e se a intimidade ela é violada pela violência, que pode ser química, que pode ser emocional, que pode ser sexual, que pode ser verbal, que pode ser social, que pode ser espiritual, qualquer manifestação de violência faz um estrago na relação de intimidade, de confiabilidade, pais e filhos. Se um pai e uma mãe avançam além dos limites, espanca uma criança numa violência física, ou se ele chega bêbado e quebra as coisas do lar, a criança ela é violada, não precisa que ele quebre a criança. E se ele bater numa outra pessoa, que seja o irmão mais velho ou a esposa bater nele, vitimada por uma dependência química, alcoólica ou não, a criança, quando assiste uma violência, ela é igualmente vítima dessa violência. A relação de intimidade, de confiabilidade, vai se transformar naquela alma, naquele espírito, numa relação fragmentada, que vai gerar mais tarde uma relação com difícil aproximação das pessoas. São aquelas pessoas que desejam viver sós, se isolam do mundo, ou então aquelas pessoas que se entregam na expectativa de poder resgatar o amor que não tiveram e resgatar uma intimidade que foi violada. Elas querem o pai de volta, a mãe de volta e se entregam numa confiabilidade ingênua. Ou então, elas desconfiam de todo mundo, até da sua própria sombra. Elas crescem meio paranoicas. E não só na confiabilidade, mas na relação com os outros, ela não consegue manter relações de proximidade com ninguém. Porque a relação de proximidade sofreu uma solução de continuidade em função de um trauma na infância. O trauma no qual ela foi violada pelo ente querido, pelo primo, no qual ela era agredida pelos seus pais, quando
não conseguia ter um bom desempenho escolar, ou quando ela manifestava na sua peraltice a forma de correção dos pais, às vezes foi uma pegada demasiadamente forte. Essas pessoas, quando crescem, não se sentindo amadas, elas estabelecem relações muito precárias. Primeiro, elas querem que alguém as adote, lhes dando amor para a sua criança interior. E elas se submetem numa relação de intimidade aonde não tem normas, aonde não tem limites. Elas se entregam ingenuamente, são usadas e abusadas por aquele ou por aquela que se relaciona circunstancialmente com ele, afetivo e sexualmente. Às vezes elas derivam só para o sexo, numa tentativa de obter o amor, sem lograr isso. E isso vai se constituindo numa tragédia para aquele espírito que renasceu e que não consegue estabelecer relações de profundidade. Porque uma relação entre adulto de profundidade é aquela em que você garante uma intimidade com uma vulnerabilidade. Mas uma vulnerabilidade que tem uma consistência de uma confiabilidade e de um afeto que lhe dá uma certa segurança para que você se entregue ao outro. Você não pode se entregar indebitamente ao outro sem que você tenha margem de segurança para isso. Mas as pessoas que foram violadas na sua intimidade, elas confundem intensidade com intimidade. Elas confundem uma relação de cuidado com uma relação de controle. Elas, com medo, passam a ser controladoras, passam a ser hipervigilantes, não deixam ninguém se lhes aproximar. Qualquer relação afetiva lhes é uma ameaça porque bate naquela dor da criança interna. Ou, as avessas, elas se entregam numa relação de codependência e viram as mulheres que amam demais, os homens que estabelecem relações de dependência afetiva exageradamente diante de alguém que também traz uma criança ferida internamente, narcísico. Porque quando nós não somos suficientemente validados, nós criamos uma tentativa de autovalidação. Se eu, como criança, não fui validado, eu acho que o meu relógio vai me fazer válido. Eu acho que a minha beleza física vai fazer conquistar que as pessoas me validem. Eu acho que o meu carro, ele é um prolongamento de mim, e a pessoa vai me validar através do meu carro. É o narciso. O narciso, ele se centra em si mesmo, indebitamente, inadequadamente, e ele acha que ele vale a casa que ele tem, o patrimônio que ele tem, o título que ele tem, porque ele em si mesmo não se sente com valor. Então, ele agrega, ele coisifica-se, experimentando receber dos outros o amor que ele não recebeu. Então, quando ele encontra, por exemplo, uma mulher que sofreu relação de intimidade lesada, a mulher circula em torno desse homem, é tudo que ele quer. Narcísico, ele quer a mulher aos seus pés, para que ele possa se convencer de que ele tem valor. E a mulher circula como uma mariposa em torno da luz, ele se mantém, continua olhando-se para si mesmo, ele não quer saber daquela mulher, aquela mulher apenas lhe valida precariamente de que ele tem valor, e ela circula em torno dele codependente, achando que a vida dela não terá sentido sem aquele homem. E quando ela abandona esse homem, ela vai para um outro homem, porque ela se sente meio abandonada, ou completamente abandonada. E ela busca, de alguma forma, alguém que represente a mãe e o pai que deveriam ter lhe nutrido e não lhe nutriram. E ela mantém essa relação de codependência profundamente nociva. Ela tem, em relação a si mesmo, um processo autofóbico. Eu não tenho valor, então eu tenho que encontrar alguém que me valorize. E o narcísico, do mesmo jeito, se supervalorizando através das coisas, vale-se da mulher e faz esse encaixe. O que faz com que as matas, as mulheres que amam demais, mudem de homem, mas não mudem de padrão. Tudo está relacionado, em grande parte, à nossa história recente. Há uma criança que não recebeu colo, e agora você confunde com sexo. Há uma criança que não foi reconhecida, validada como criança, porque ela não agradou os seus pais, ou porque os seus pais estavam fixados em outras coisas. Ela não foi, portanto, carimbada como sendo uma criança
que deveria receber amor incondicional. Agora, ela busca sofregamente alguém que lhe dê a mínima de atenção. Ela barganha a atenção dos outros. Ela faz qualquer esforço para que alguém possa lhe dispensar alguns elogios baratos. Ela mendiga amor, ou ele mendiga amor. Vejam que tragédia. Por isso nós entendemos aqueles que, na crise financeira que o país vive, por pior que seja, os bares nunca estão vazios. As drogas é a mamadeira, é a maternagem que faltou. E quanto maior a dificuldade, maior o comparecimento às drogas, ao álcool. É a necessidade que eu tenho de buscar o preenchimento que me falta. Porque nas almas que não se sentiram amadas, elas experimentam um vazio interior que não poucas vezes leva à depressão. E esse vazio eu quero preenchê-lo. E eu preencho com coisas. Então surge a compulsão. Quantos homens e mulheres vivem a compulsão? Tem tantas roupas que, se fossem vestir uma por dia, não esgotavam o seu closet, o seu guarda-roupa. De tantas roupas que tem tantas sapatos, bolsas, que não é possível usá-las todas no ano. Não é uma loja que está na casa dela, mas é como se fosse. Elas compram e às vezes está com a etiqueta e nunca foi usado ainda. Não é que ela esteja esperando, ou ele esperando uma oportunidade para usá-lo. Não. É porque tem tantos e tantos, é uma compra compulsiva. As compulsões de álcool, de drogas, de comida, nós comemos querendo preencher esse vazio da criança faminta. Mas não é faminta de pão, de comida, de chocolate, que é muito bom. Mas é a criança faminta de amor. As lesões que sofremos, se nós não tratamos, elas nos levam inevitavelmente a sofrimentos, requisitando como sintomas que devemos voltar na nossa história para cuidar de nós mesmos, na relação do auto-amor, como propunha Jesus. É necessário auto-amar-se para amar o outro. Se eu a mim não me amo, como é que eu vou amar alguém? O parceiro, a parceira, o filho, o pai, o avô, não conseguirei amar. Eu preciso, portanto, fazer um inventário da minha história, para começar a perceber quando a minha criança me domina, na raiva, no medo. Nós às vezes ficamos paralisados pelos medos, porque não aprendemos a lidar com os medos, e o medo nos paralisa e nos impede de ir adiante. Nos impede de fazer uma ascensão profissional, de nos prospectarmos, porque estamos aprisionados pelo medo infantil, imaturo. Não somos adultos capazes de poder lidar adequadamente com os medos. Somente em inventariando a nossa história, vamos perceber quantas vezes nós não fomos atendidos. E esse olhar não é para culpar pai e mãe, porque o que se passou, passou, e nós não lograremos corrigir julgando os pais, incriminando. Eles nos deram o que puderam, ou que conseguiram. É apenas para a gente saber que isso aconteceu conosco para que eu retome a minha auto-independência, o meu autodomínio, o meu auto-amor, a minha autovalidação, para que eu possa, em me amando, amando minha criança interna, poder me sentir um adulto mais estruturado egoicamente e poder amar as pessoas. Porque como é que eu vou amar os outros se eu não gosto de mim? Como é que eu vou poder servir a você se eu não me sirvo, se eu sou escravo de mim mesmo? Não faço um exame médico que não me sinto com direito. Não, se eu tiver câncer vai ser bom, porque eu mereço da outra encarnação. Eu começo a me punir querendo até um câncer, porque eu não mereço ter saúde. Tudo para mim é adiado. Eu não me atendo de modo algum. Funcionam as avessas do egoísta, que só pensa em si, narcisicamente. Nós, às vezes, estabelecemos em relação a nós mesmos um ódio de nós mesmos, que se manifesta silenciosamente pelo descuido, pelo não atendimento às nossas necessidades, pelos excessos, e nós vamos perdendo os nossos limites mínimos de normalidade, vamos adoecendo emocionalmente, fisicamente vamos enfeiando, espiritualmente fazemos conexões obsessivas, e quando a gente vê,
A gente está perdido de nós mesmos, dominados, subjugados por uma criança ferida. É necessário levar a nossa criança ao Cristo interno. Ou seja, é necessário, como adultos, nós assumirmos a nossa história. Quando vir em você a vontade de querer matar o outro, você pergunta: de que ponto de mim está vindo isso? Em que momento da minha história eu tive vontade de matar o meu pai e a minha mãe? O que foi que me fizeram que num dado momento eu tinha uma vontade de homicida, de liquidar a questão, ainda que criança? Você vai ver que vai surgir nas memórias as lembranças, mostrando que elas apenas estão borbulhando para o aqui, o agora. Quando você é contrafeito e entra numa violência, na manifestação agressiva desproporcional, você poderá agora dar-se conta de que na sua história houve uma castração. Você não aprendeu a lidar com a agressividade e agora você manifesta de uma forma inconsequente. A psicóloga Roseli Saião fez essa pesquisa quando do assassinato dos adultos por jovens. Queimaram um índio em Brasília. Não foram jovens de periferia, foram jovens de classe média alta. E quando se lhe perguntava sobre pelo que eles fizeram isso, eles respondiam: nós queríamos, inicialmente, a primeira resposta era brincar. Ou quando queimavam mendigos em São Paulo sob os jornais. Ou quando eles esmagaram, por exemplo, fazendo parte da pesquisa, o garçom em Porto Seguro, por uma desavença na conta. Os jovens deram tanto no garçom que ele desencarnou. E quando se lhe perguntava, sempre se percebia na resposta que vinha a palavra brincar. Como é que se brinca fazendo crueldades? Então diz a psicóloga que as crianças deixaram de brincar. Elas não têm a liberdade de ser crianças. Então elas ficam adolescentes e não brincaram. E agora elas querem brincar. Como elas não aprenderam a lidar com a agressividade, quando surge uma situação agressiva, elas juntam a ausência de brincar com a agressividade e fazem tragédias, para logo depois caírem em si e verem que elas foram inconsequentes, não razoáveis, desproporcionais. Nós precisamos, em dia, mergulhar dentro de nós mesmos. Eu, quando fui ver aquele filme Procurando Nemo, gente, eu saí mais alegre do que todas as crianças. Eu queria ver a outra sessão. Aí eu notei que era a minha criança interna que foi atendida pelo filme. Não era o Alberto adulto na análise madura, era a criança que se fervilhava com aquela história que a proposição do filme oferecia. Quando eu fui a primeira vez à Disney, levado pelos meus enteados, e quando eu ia me aproximando do Epcot Center, eles começaram a gritar, a cantar, e eu achei aquilo absolutamente sem sentido. Eu olhei no carro, eu era a única múmia, e eles gritavam e cantavam, e gritavam e cantavam, como se estivesse celebrando um gol do Brasil numa final de Copa do Mundo. E eu fiquei olhando perplexo. Depois que eu entrei nos brinquedos, eu me perguntava por que as crianças do Jardim das Oliveiras não tinham o direito de uma vez ir àquele tipo de entretenimento. Por que os adultos da periferia não tinham o direito de pelo menos uma vez ir àquele entretenimento? Porque ali as crianças se divertem, os jovens se divertem, os adultos se divertem, os velhos se divertem, até os espíritos se divertem. Porque você mexe com a criança interior. Os velhos, adultos e os jovens têm uma criança interna. E a ludicidade, a brincadeira, a curiosidade, o desafio da coragem de superar os próprios medos, faz parte da criança interior. A criança vai subir no sofá, escorrega. Você pensa que ela desiste, ela vai de novo. Ela não desiste, quem desiste é a gente. Faz um concurso, não sirvo, não preto, vou embora, chorando. A criança não, ela tenta subir, não consegue, tenta subir, não consegue, até que ela sobe. Porque ela é criança,
É inerente à condição infantil a persistência. Mas se eu digo para a criança, não faça, você vai cair, você vai se quebrar, eu cerceio a persistência que mais tarde no adulto, fica esse adulto mondrongo, parece uma múmia que não sai do lugar, que não tenta nada, porque tudo tem medo e não persiste. Diante do primeiro fracasso, logo quer tirar o time de campo, perder por WO. Nós, quando nos damos conta disso, nós aprendemos que atendemos a nossa criança atendendo as crianças externas. Com seu filho, aprenda, ao invés de deixar que a sua criança ferida domine você e maltrate a criança, deixe a sua criança que não teve a oportunidade de brincar com seus filhos. Atenda curando-a, fazendo com que você, agindo infantilmente numa brincadeira infantil com seu filho ou com seu neto, você possa dar ensejo a poder viver uma coisa que você não viveu. Não precisa ir na internet, pode ir aqui em Santa Catarina, no Beto Carreiro. Se não for em Beto Carreiro, vá lá na roda gigante perto da sua cidadezinha. Tem uma roda gigante, tem uns brinquedos na praça, em Mafra, vá lá e comece a deixar a sua criança emergir. Nós precisamos, numa relação de auto-amor para amar o próximo como a nós mesmos, essa relação de auto-amor começa com o auto-acolhimento, a auto-aceitação. Olhar para você e ver que a criança que está dentro de você não pode chorar, e por isso você tem vontade de chorar, mas não chora. Ainda olha e diz assim, não, eu só chorei quando meu pai morreu, a minha mãe morreu. Quer dizer, é muita economia de lágrimas. Para um ser, o único ser que chora com lágrimas é o ser humano, expressando emoção. Expressando emoção, o único ser da natureza. E eu só choro, precisou a mãe morrer para poder derramar uma lágrima. É muita doença. O esquizofrênico não chora, não ri. Se a mãe morreu ou ele ganhou na luta esportiva, é a mesma coisa. A cara é a mesma. Ele está desconectado. Às vezes nós não estamos esquizofrenizados, mas nós estamos nos esquizofrenizando e a gente não consegue sentir emoção, não consegue abraçar. Quantos abraços você deu hoje em casa? Virginia Satir, a notável psicoterapeuta norte-americana, diria: se você quer sobreviver, dê 4 abraços por dia. Se você quiser viver bem, 8 abraços por dia. Agora, se você quer crescer, dê 12 abraços por dia. Quantos abraços você deu? A pessoa que ficou congelada numa infância, que não recebeu abraço, não foi abraçada, acarinhada, beijada, ela tem dificuldade de beijar, abraçar e acarinhar. Ela pode fazer sexo, mas ela não consegue expressar afeto. Abraçar, abraça. Comece a treinar com a araucária. Chega em casa, abraça a araucária. Se você tem vergonha, quem tem vergonha de abraçar? Abraça a araucária. Aí imagina uma pessoa e abraça a araucária. E depois comece a abraçar as crianças pequeninas, porque você não tem vergonha. Se tiver escondido, abraça a criança. E quando você vê, você está se abrindo, esse chakra, que representa, conforme André Luiz nos propõe, o centro do sentimento, você está expressando o seu sentimento. O abraço caracteriza que você está livre para voar nas emoções nobres. Abraçando. Abraço de gratidão, de ternura, de compaixão, de empatia. Abraço de solidariedade. Você começa a abraçar. Então hoje, quando chegar em casa ou amanhã, abrace. Nem que o ente querido olhe para você, isso que foi. Você diga, meu bem, me deu a vontade de abraçar hoje. Ainda que ele diga, o que você quer? Ele vai achar que tem uma agenda oculta. Mas é apenas você que vai começar a deixar emergir a superação de esquisitices e bloqueios que a criança impediu você de fazê-lo. Assim, aos poucos você vai reescalonando a sua história, reescrevendo-a, curando a sua criança interior,
Porque com o conhecimento espírita que nós temos, nós somos capazes de levar a nossa criança aos poucos a Jesus, já que os outros embaraçaram-na e não deixaram chegar ao nosso Cristo interno. Ir ao colo de Jesus é permitir que a nossa criança se aproxime dessas experiências fantásticas. Se você é alguém que não sorri, comece a rir, nem que seja com cócegas, porque eu vejo quanto é encravado isso em nós. Certa feita eu estava fazendo um workshop com um dos homens mais notáveis que o Brasil teve, que era um francês, criador da Universidade da Paz. Esse homem veio da França muito cedo, jovem, mas viveu toda a infância na França. E quando chegou no Brasil, ele se apaixonou pelo Brasil. E uma das coisas que mais ele se apaixonou pelo Brasil era que no Brasil tinha o mutirão, o carnaval e o abraço. E eu via ele falar sobre o abraço e ficava impressionado pelo que ele tanto elogiava o brasileiro e como ele se deteve nesse detalhe, porque o Brasil é um país que abraça muito, sobretudo aqueles das regiões mais quentes, praianas, e ele morava aquela oportunidade em Brasília e ele trazia essa característica que era de elogiar o abraço do Brasil. E nós estávamos fazendo um workshop junto, alguém estava dirigindo o workshop, e no determinado momento caiu de que você tinha que abraçar a pessoa mais próxima. E a pessoa mais próxima era exatamente este notável psicólogo e psicoterapeuta. E eu fui abraçá-lo, esperando receber um abraço fenomenal, porque ele falava muito do abraço. Gente, foi um abraço tão xoxo. Era o Dr. Pierre Rivaio. Eu o abracei, mas ele não abraçava direito, ele era um abraço assim meio de vergalhão. Aí eu entendi o quanto a nossa criança, quando não é abraçada, quanto ela marca o nosso adulto. Ele amava o abraço que não teve. E ainda que ele pudesse estar exercitando, ainda ele deixou marcas do abraço que a criança não teve, ou que não pôde, já que os europeus são mais frios, nesse sentido da expressão da emoção, os franceses, inclusos. Então, ele, a despeito de ter mudado profundamente isso, eu notei que ele estava no Brasil, mas o Brasil ainda não estava completamente, pelo menos no abraço dentro dele. Um homem de uma sensibilidade inequívoca. Um dos homens mais belos que eu conheci na minha viagem reencarnatória foi o Dr. Pierre Rivaio. Mas nesse dia que ele me abraçou, quase que eu não durmo decepcionado com o abraço. Porque eu estava esperando um abraço nupcial, assim como que. E foi um abraço xoxo. Então, ainda que seja xoxo, como o do Dr. Pierre Rivaio, abracemos, se nós não sabemos abraçar. Abracemos o nosso filho, que é mais fácil, a nossa criança pequena, o nosso neto. E caiamos no chão, rolemos no chão, na grama. Nos permitamos sorrir. E se tiver vontade de chorar, chore. Nem que tenha que botar coisa no olho, cebola, para facilitar, para ajudar. Deixe cair as lágrimas e romper com essa vergonha, que não faz o menor sentido de você não poder chorar, porque você tem vergonha de chorar, porque como criança, quando você chorava, as pessoas faziam bullying em você. Olha o chorão, olha o moleque, a banana chorona. Essas manifestações impedem, eliminam da criança a espontaneidade de expressar o seu sentimento. Assim trabalhando, aos poucos, nós vamos nos assenhoreando de nós mesmos e vamos transformando a nossa criança interior, ferida, naquilo que Jung chamava a criança maravilha, que eu costumo dizer, a criança dourada. A criança dourada é a criança que foi limpa, tratada, é a criança que agora, saudável, integra-se no adulto e traz as características de toda a pureza da idade infantil a qual Jesus se referia. Ela traz a liberdade de expressar o seu humor. Todo adulto saudável brinca, sorri, conta piada, sabe tirar de letra as situações negativas,
A criança traz a coragem e a persistência, traz o espaço de aproximação e convida o outro para manter relações mais profundas, mais íntimas, com os amigos, com os parentes, com a esposa, com o esposo, com o filho. Porque às vezes a gente tem um filho, mas tem um abismo, tem um fosso entre nós e o nosso filho. A gente não consegue ser íntimo deles. Vai no carro e quase não se troca palavras, porque não tem o que se trocar, porque estão tão distantes, tão próximos e tão distantes. Nós, quando tratamos a criança, a relação de intimidade fica profunda, porque a nossa criança está no colo do nosso Cristo interno. Nós aprendemos a sermos mais suficientes e profundos com os outros. Nós não precisamos mais camuflar as nossas necessidades internas. Nós comunicamos ao outro. Nós reduzimos a nossa capacidade da compulsão, porque a criança atendida em sendo amada, nós passaremos a sentir com autoestima. Nos sentiremos bem na nossa companhia, sem nenhuma vaidade, sem nenhum narcisismo negativo. Nós seremos pessoas que nos sentiremos bem, e se alguém nos abandonar, pior para ele, pior para ela que nos abandonou. Como disse uma amiga para um amigo na reunião mediúnica, acabou a reunião mediúnica, ele dirigia a reunião mediúnica, todo mundo foi se retirando, ela ficou por último, ela olhou para ele, dirigia a reunião, ela olhou para ele e disse: temos alguma chance de namorar? Ele olhou para ela, achou que ela estava incorporada, né? Reunião mediúnica não é lugar para fazer uma proposição dessa. Olhou, ela sorriu, ele disse: nenhuma. Ela levantou e disse: que pena, você não sabe o que você está perdendo. E saiu. Mais tarde eles se acasalaram. Casaram. E ela disse-lhe oportunamente: eu não disse para você que você não sabia o que estava perdendo? E ele, para brincar com ela, disse: com o casamento eu descobri a felicidade. Eu era feliz e não sabia. Mas só para mexer com ela, naturalmente. Nós passamos a viver, portanto, uma relação de profunda integração, de intimidade com os outros, saudável, sem nenhuma codependência, sem ser penduricalho de ninguém. Sentimos-nos suficientes, mas não nos sentimos autossuficientes a ponto de não precisar dos outros. Nós somos seres sociais, e no intercambiamento do nosso relacionamento, nas interações sociais, nós crescemos. Mas o nosso crescimento não se dá porque o outro faz eu crescer. O nosso relacionamento de crescimento se dá porque eu cresço com você e você, por escolha, cresce comigo, como amigo, como trabalhadores espíritas, como familiar, como parente, como colegas de trabalho. Portanto, essa criança dourada que se vai nos habitando, ela nos traz a alegria de viver, de persistir, de gozar da liberdade, o bom humor e a curiosidade. Toda criança é curiosa, e quando a gente veda a curiosidade da criança, nós vedamos mais tarde no adulto esse sentimento de perscrutar as coisas. Quando ressuscita a criança dourada, o adulto passa a ser investigativo, passa a ser mais percussiente, mais curioso, nessa curiosidade positiva que todo adulto deve ter. Assim sendo, à proporção que nós vamos fazendo essa alquimia que vai se dando ao longo do tempo, quando nós conduzimos a criança aos pés do Cristo interno, levando a Jesus, portanto, mediado por Jesus, que está fora, que é a doutrina espírita, nós estabeleceremos dentro de nós mesmos a vitória do Deus que somos, para que a nossa personalidade mais se estruture na humanidade, porque é necessário que nos tornemos cada vez mais humanos, para que possamos um dia sermos anjos. Como diz Joana de Ângeles, ninguém pode ser anjo sem antes ser humano. Nós vamos, a partir do Cristo interno, nos estruturando emocionalmente e passamos a ser uma pessoa de bem, gostosa de conviver, aonde as pessoas gostam de estar na nossa companhia, nos evocam, reivindicam a nossa presença, e aonde você chega, como que a sala se ilumina.
Não é porque você seja um espírito iluminado, é porque você traz os predicados de uma criança dourada, integrada no adulto, que se coloca dentro da sociedade de uma forma humilde, porém suficiente, amorosa, curiosamente centrada numa liberdade saudável, responsável, gozando de relações profundas, mas sem perder a leveza, sabendo lidar com as dores, chorando quando é para chorar, como Jesus chorou às proximidades do Gólgota, ou diante do falecimento de um amigo, e sorrindo, porque a vida nos traz muitos motivos para rir, até para gargalhar, ainda que a ética social não nos permita, porque você tem uma determinada profissão que não pode gargalhar, por exemplo, um desembargador dando uma gargalhada, parece que não é de bom tom. Imagina um príncipe do Palácio de Buckingham, não pode gargalhar, levantar. A gente pode gargalhar, levantar o braço, agarrar o outro, levantar, dar uma rodada, ninguém vai estar prestando atenção para a gente, porque a gente é quase um João Ninguém socialmente falando. Nós podemos viver essa alegria saudável e poder chegar em casa e poder abraçar os nossos entes queridos pelo gosto de abraçar, beijá-los, dizer que nós o amamos, ainda que ele não nos corresponda na medida que desejamos. Quando nós estamos invadidos pela essa criança dourada, nós nos transformamos nessa pessoa que se revela como o espírita verdadeiro, reconhecido pela sua transformação interior, no âmbito moral, que se espraia para a sua dimensão social, psicológica e espiritual, e brinda a sociedade com o Deus que vem e que faz com que as pessoas, entrevendo-nos nessa relação com o mundo, possa visualizar a divindade refletida em nós, como se fôssemos um espelho, falando de Deus, porque se as hortênsias falam de Deus, a lua que está posta hoje no céu tão bela fala de Deus, por que nós que pertencemos à natureza não podemos falar de Deus? Por que nós não podemos trazer o odor, o brilho da divindade, revelando que o divino também pertence-nos, e de que o divino nos criou, e de que possamos também ser um telegrama da divindade enviado à terra, de que nós podemos também ser um autógrafo de Deus que comparece no grupo, que onde a gente chega, o grupo se torna melhor, sem que a gente violente ninguém. Quando chegarmos a esse ponto, quiçá, nós estaremos tão integrados com a divindade, que não será mais necessário, de modo algum, o poeta se indagar acerca do Deus que criou tudo, porque haverá aquele, como poeta, nos encontrado no caminho e ter se impressionado a tal ponto, porque mesmo sem ser importante, nós somos pessoas especiais, e no fundo todos nós somos especiais, mas ainda não nos revelamos, porque estamos diante do colo de Jesus, do Jesus interno, do Cristo interno. Mas se nós conseguirmos fazer essa alquimia interior, alguém poderá nos ver e ver o divino, e não precisará dizer, como o poeta diz, quem foi que fez o sol tão vivificador, e sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que se tiram dos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica, o vento, a chuva, o raio, o trovão, a primavera, o outono, o inverno e o verão, o perfume das flores, os sons, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir a bela borboleta, os clarões da luz do sol e o cantar do roxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa de um inseto, a beleza de um ninho, e deu agilidade à incrível pulga saltitante, e fez o passo lerdo, tardo do elefante, e o colibri colime a sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu, escavando a cova em que se abriga,
e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez o tubarão, a ostra, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredirem as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, e um elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundo que nós nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arqueangelicais, imerso nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter, artista ímpar e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada, paga sem dever e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, guiando e dirigindo, governando e agindo? Quem tem tanto poder? Pergunto às outras vozes: quem me poder dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Obrigado.